Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar de uma receita que tem suas origens no Japão, mas que foi adaptada pelos imigrantes japoneses ao contexto do Brasil. Trata-se da hana-ume, uma conserva feita a partir dos cálices da vinagreira. Além de deliciosa, essa conserva é rica em antioxidantes e tem propriedades digestivas. A vinagreira é famosa por seus cálices, usados na confecção do popular chá de hibisco. Mas suas folhas, flores e botões também são comestíveis. Originária da África, ela se adaptou perfeitamente ao Nordeste brasileiro, onde é chamada de azedinha ou quiabo azedo. Temos um vídeo bem completo falando sobre essa planta, que vale a pena conferir. Nessa receita, a parte da flor que iremos utilizar é o cálice, que é o conjunto de todas as sépalas dessa flor. Essas sépalas são estruturas semelhantes a pétalas e têm a função de proteger as outras partes da flor. Depois que as flores da vinagreira morrem, suas sépalas ficam grandes, vermelhas e suculentas. Elas têm um sabor ácido e floral, perfeito para conservas. O melhor momento para colher os cálices é quando estão firmes, bem fechados e com uma coloração vibrante. Para manter o sabor e a textura, o ideal é colher pela manhã, quando a planta está hidratada. Vejam que também temos a vinagreira roxa. Ela tem vários usos culinários, mas seus cálices não são tão desenvolvidos quanto os da outra. Vamos deixar na descrição o link de um vídeo que já fizemos sobre ela. Além dos cálices, estamos também colhendo as folhas da vinagreira para fazer um arroz de cuchá, prato tradicional da culinária maranhense. Mas isso a gente vai deixar para outro vídeo. O primeiro passo para a realização dessa conserva é a higienização. Deve-se lavar os cálices para remover as impurezas e depois deixá-los no escorredor para que percam o excesso de umidade. Essa conserva é feita apenas com as sépalas da vinagreira. Portanto, o passo seguinte da receita consiste em separar as sépalas do fruto. Com esse procedimento, a gente obtém de um lado os frutos, que contêm as sementes, e de outro as sépalas, que serão empregadas na confecção da conserva. Esses frutos, depois de secos, irão liberar um grande número de sementes, que podem ser espalhadas pelo quintal, originando novas vinagreiras. Feito isso, é hora de pesar as sépalas
para calcular a quantidade de sal que iremos utilizar. Tradicionalmente, essa conserva é feita com bastante sal, em concentrações que chegam a mais de 10%. Vamos fazê-la com um pouco menos de sal, numa concentração de 5%. Para os 230 gramas de sépalas que obtivemos, iremos empregar cerca de 12 gramas de sal. Agora é hora de misturar o sal e massagear as sépalas, para que elas comecem a perder água e murchar. Em seguida, deve-se dispor essa mistura em um recipiente e colocar sobre ela algum tipo de peso, para acelerar o processo de perda de água das sépalas. Vejam que após um certo tempo, as sépalas já murcharam um pouco, estão mais macias e nota-se que houve liberação de um pouco de líquido da mistura. Esse é o momento de transferir esse material para um vidro para realizar a fermentação. O procedimento aqui é o mesmo adotado para a confecção do chucrute, que já exibimos no canal. Deve-se compactar bem o material no vidro para a retirada do ar e depois colocar sobre ele algum tipo de peso, para que a mistura fique submersa no líquido. Nós estamos utilizando uma pedra devidamente higienizada e também algumas folhas de saião, que servem apenas para ajudar a submergir as sépalas na salmoura. Outras folhas, como couve ou repolho, também poderiam ser utilizadas. Agora é aguardar por cerca de uma semana para que a fermentação ocorra. Após esse tempo, as sépalas se tornam mais macias e com um sabor indescritível. Com sua acidez característica, essa conserva pode acompanhar vários pratos. Além de conferir sabor, ela irá colorir tudo que tocar com sua tonalidade característica. Não é uma maravilha? Até mais, pessoal!